O tema dessa manhã é Entre Muros e Poços. Ele me achou. Esse é o nosso Deus. Vai ganhar um pirulito? Não, não tem pirulito. Vai ganhar um café lá atrás? Quem me falar qual que é o texto que a gente vai pregar hoje? Ué, com esse tema? Qual é o texto? Vou pagar o café que já está de graça. Glória a Deus. João capítulo 4, um texto tão abençoado, tão profundo. Entre muros e poços ele me achou. Irmãos, e essa é a verdade, não fomos nós que escolhemos Jesus, foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que encontramos Jesus, foi Ele que nos encontrou. E ainda que você diz assim, não, mas eu procurei, eu vim, eu tinha uma luta, eu tinha uma situação, pode ter certeza que tudo aquilo estava na trajetória, no trabalhar do Espírito Santo para Ele te encontrar. E as Escrituras Sagradas nos mostram que Jesus encontrou tantos que nós vemos aqui de vidas transformadas. Os discípulos que Jesus encontrou e disse, segue-me. O Saulo que ia na estrada de Damasco para prender os cristãos e o Senhor vai de encontro a ele, transforma a vida dele. Tantos, e essa mulher samaritana que o Senhor vai encontrar no poço. Ele, nada segura esse Jesus de encontrar essa mulher. Ele vai a um lugar onde os judeus não iam. Ele vai esperar essa mulher no poço. Então, para ele não houve barreiras para encontrar. E João 4 narra assim um lindo diálogo de Jesus com essa mulher. E a partir desse encontro e desse diálogo, ela tem os olhos dela abertos. Ela recebe a revelação de quem é Jesus. E quando ela recebe a revelação de quem é Jesus, ela é totalmente curada, ela é totalmente liberta, ela é totalmente transformada. E ela sai anunciando Jesus. Ela se torna uma testemunha de Jesus. Irmãos, e é a revelação de Jesus que transforma a nossa vida. É a revelação de Jesus. É quando a gente realmente entende que Ele é tudo que nós precisamos. Que acontece a transformação nas nossas vidas. Então, um dia nós fomos encontrados. Ou talvez você está sendo encontrado aqui, nessa manhã. Nós vamos ler o texto e a gente conhece muito bem. Essa mulher deixa o poço, deixa o cântaro e ela vai anunciar Jesus. E o Senhor está nos chamando a avançar nesses dias. O Senhor está nos chamando a avançar. E esse avançar, nós vamos passando por processos de santificação, de transformação. E a gente, nesse caminhar, a gente vai dando frutos. É o que se espera de uma conversão. Acontece que, meditando na palavra, ou vendo a vida da igreja, não só dessa igreja local, a gente percebe que muitas vezes temos voltado de novo no poço. E o poço não tem mais nada para nós quando a gente já encontrou Jesus. E é sobre isso que a gente vai conversar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Então, o primeiro ponto que eu quero falar hoje é que o coração humano, ele tem uma sede. Você sabia? Que a gente já nasce com essa sede. Nós temos sede de Deus. Vamos ler o texto antes, para a gente ficar mais claro. Depois a gente continua. Eu esqueci desse detalhe. João capítulo 4. Amém? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia.
E nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é aquele que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim os seus discípulos e o seu gado? E Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, eu quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: Senhor, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. E naquele momento chegaram os discípulos de Jesus, se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles lhe perguntou o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela. Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria, por acaso, o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma. Mas ele disse: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que ele trouxe algo para comer? E Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar sua obra. Versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Amém? Essa é a história da mulher samaritana. Uma mulher que vai buscar água no poço, ao meio-dia. Muitos dizem que não era o costume buscar água ao meio-dia, era de manhã que as mulheres iam. Muito provavelmente ela estava indo nessa hora porque ela era discriminada pelas outras mulheres. Mas era o horário que Jesus foi e encontrou com ela. Ela tinha uma sede. E é essa sede que todo coração humano tem. Quando Deus nos fez, nós fomos criados, Deus fez o homem para ter comunhão com Ele. E essa comunhão foi quebrada por causa do pecado. E quando a comunhão foi quebrada por causa do pecado, irmãos, quando Deus nos faz, Ele nos faz perfeito. Você percebe que quando alguém morre, o nosso cérebro não consegue processar? A gente não consegue. A gente fica inconformado e fica dias e um tempo até cair a ficha e você entender.
E eu já li a respeito de que o porquê que o ser humano não consegue compreender a morte. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados originalmente para morrer. Então, o nosso cérebro não tem esse dispositivo, se é que eu posso falar assim, para compreender, de fato, a morte. Da mesma forma, nós fomos feitos para ter comunhão com Deus o tempo todo. Uma vez que a comunhão foi quebrada, uma vez que o pecado afastou o homem de Deus, o homem vive com uma sede. Se você já encontrou Jesus, glória a Deus por isso. Mas quando a gente ainda não encontrou, a gente busca satisfação nas coisas, nos prazeres, porque há uma incompletude em nós. A gente se sente incompleto e o que falta em nós é Jesus. Há uma frase famosa que diz que dentro do ser humano tem um vazio exatamente do tamanho de Deus. Porque nós fomos feitos para Ele. Nós fomos feitos para ter comunhão com Ele. E a busca pelos prazeres é a busca de preencher isso. E as pessoas vão procurar nas drogas, no álcool, na bebida, na beleza, no dinheiro, nas conquistas, em tudo isso. Mas, na verdade, essa procura por trás de tudo isso tem um nome, é Deus. Todo o coração humano, então, tem uma sede, e essa sede é a sede por Deus, é a sede de ter o Senhor conosco. E é isso que o Senhor vai oferecer para essa mulher, que ela está indo buscar uma água no poço, e Jesus vai aproveitar aquele cenário e vai falar com ela como um figurativo, como uma metáfora, mostrando para ela no final dessa conversa que ela tinha uma sede, que ela não sabia do que era, e ela procurava nos homens, e essa sede era uma sede de Deus. E nessa revelação é que a vida dela é transformada. São os poços, irmãos, onde quando a gente vai buscar essa sede, são nos poços errados, são nas fontes erradas. E é por isso que a alma fica adoecida. É por isso que pessoas ficam aprisionadas. Porque está buscando em fontes erradas, está buscando em lugares que não é o Senhor. Eu não sei se você sentia isso, eu sentia isso antes de ser encontrada por Jesus. Havia um vazio dentro de mim. Eu era aquela adolescente de 17 anos, mas era estranho, irmãos. Principalmente o domingo, para mim, era um dia horrível. Eu não sei, todo domingo eu sentia uma angústia terrível, e eu não sabia. Mas no dia que eu encontrei Jesus e fui encontrada por Ele, aquilo desapareceu. Hoje, domingo, é meu dia preferido, porque eu venho encontrar com os meus irmãos, a gente vem cultuar Jesus, porque o Senhor veio fazer essa obra. Nós fomos saciados no dia que nós encontramos Jesus, irmãos, e Jesus é suficiente. Jesus é totalmente suficiente. Ele vem matar a sede da nossa alma. Se nós temos Jesus, nós temos tudo. E como Ele mesmo me ensinou lá no Sermão do Monte, que todas as outras coisas nos são acrescentadas, porque assim, nós temos Jesus, nós somos adotados pelo Pai, então o Pai provê todas as coisas, o Pai nos abençoa, o Senhor nos guarda, nós temos tudo se nós temos Jesus. Mas, irmãos, por que eu vejo aqueles que já conheceram Jesus, parece que correndo atrás dos prazeres, das outras fontes, coisas que talvez nem são pecado, mas isso tem um peso excessivo na vida dessas pessoas. E hoje, irmãos, eu creio que Jesus tem também um encontro para nós nessa manhã, nesse lugar, como se fosse aqui o poço da cidade de Sicar, para nos curar, para nos libertar. Se existem almas adoecidas, eu creio no poder do Espírito Santo hoje, para acessar essas almas e curar cada um de nós. Se existem ainda prisões na nossa vida, Ele é poderoso para quebrar essas prisões. E aquela música do F. Hope que eu amo tanto, que é o Tu És. E na terça-feira aqui, na oração de manhã, eu comecei a cantar mais uma vez. Parece que cada vez o Senhor revive. E ela vai dizer, a respeito do poço, eu não precisarei aqui voltar, para minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi o teu falar.
O que eu vou voltar no poço? Uma vez que eu já ouvi tudo que eu precisava ouvir. Que Ele é a água da vida, que Ele mata a minha sede. Ah, irmãos, e por quê? Que muitas vezes parece que a nossa alma não está satisfeita. Se eu já ouvi o falar do Senhor, e como Ele tem falado com a gente nesses dias, que nós precisamos ouvir a sua voz, e isso precisa transformar a vida da gente. Se ainda há sede no seu coração, hoje tem água viva para saciar você de uma vez por todas, em nome de Jesus. O Senhor falou através do profeta Jeremias ao seu povo, que o conhecia e havia deixado. Ele diz, Jeremias 2,13, porque o meu povo cometeu 2 males. Eles abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Quando eu vou buscar qualquer outra coisa, e Cristo não é suficiente para mim, é o que o Senhor fala para nós. Vocês estão me abandonando a fonte das águas vivas, estão cavando essas cisternas que nem água retém. Há uma sede, irmãos, que deveria ser saciada por Jesus, mas não é tarde, Ele está aqui para saciar a gente nessa manhã. A segunda coisa que eu queria falar é sobre o amor dele, do amor do Deus que busca. Do Deus que busca. Ele é esse Deus. Nós oramos aqui nessa manhã, que Ele é aquele que deixa 99 e vai buscar uma. Ele é esse Deus que busca, é o extraordinário evangelho, é a graça que a gente não consegue entender, é a escandalosa graça. É esse Deus que busca, é o Deus que foi buscar Adão quando peca e está escondido. E o Senhor vai falar assim, onde está Adão? Você acha que dava para Adão se esconder do Senhor no Éden? Não dava. Mas Ele pergunta porque Ele queria que Adão se apresentasse. Onde você está, Adão? Estou te buscando, Adão. Onde você está? É esse Deus que busca, ainda que você esteja aprisionado, ainda que você esteja longe, ainda que você esteja fraco, ainda que você esteja desanimado, é esse amor que busca. Eu e você, quando as pessoas pisam na bola com a gente, você fala assim, vou dar uma gelada. Mas Ele não. Ele busca, Ele vai atrás, Ele abriu mão da sua glória para vir nos buscar aqui. Para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, eu e você. Ele veio para nos buscar. E esse texto é justamente isso que narra. Que eles iam da Judeia para a Galileia. E o texto diz que era necessário passar por Samaria. Por que João coloca esses detalhes? Porque os judeus não atravessavam terra de samaritanos. Havia uma rivalidade entre judeus e samaritanos. Uma rivalidade que durava muitos anos. Porque os samaritanos, era uma religião misturada. É um povo que misturou as raças, que fizeram casamentos mistos. E que eles não tinham a pureza da palavra do Senhor. Eles não acreditavam nos profetas que já tinha ali para eles. Eles acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, nos livros de Moisés. Os samaritanos, eles então, pelos judeus, eles eram considerados uma raça contaminada. Não se passava pela terra de samaritanos. Tinha judeu até que se arriscava a passar, porque era muito mais rápido o caminho da Judeia para a Galileia. Mas eles davam uma volta enorme para não passar por ali. E quando o texto está dizendo, era necessário passar por Samaria, não era só porque eles tinham pressa por causa da perseguição de chegar na Galileia, mas é porque o Senhor tinha um plano de encontrar aquela mulher. O Senhor tinha um plano de encontrar ela no poço. Então, se a rota de qualquer judeu era dar volta, a rota de Jesus, então, ela é alterada, porque Ele vai mudar a rota para encontrar aquele que ainda está com sede. Ele vai mudar a rota para encontrar aquele que precisa ter a sua vida transformada. E tem um livro, se não me engano, é o Reino de Ponta Cabeça, que o autor vai falar que trazer Samaria como uma área de conflito, porque verdadeiramente era uma área de conflitos, a Samaria. Irmãos, o que Jesus vem fazer é entrar na nossa área de conflito.
Ele vem entrar na nossa área de conflito porque Ele é esse Deus de amor, é esse Deus que busca. E não impede, não tem muro que impeça, não tem raça que impeça, não há cor que impeça, não há nada que impeça Jesus de nos encontrar. Entre muros e poços Ele vai te achar, Ele vai te encontrar, Ele quer transformar a sua vida, porque Ele veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E lá estava uma mulher pecadora, lá estava alguém que tinha sede, e esse amor vai buscar essa mulher como veio buscar a mim e a você, irmãos. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que ele chega ao meio-dia, os discípulos vão na cidade comprar comida e ele fica ali. Ele fica sentado no poço. Por que ele fica sentado no poço? Porque Jesus era ali sempre, e sempre foi 100% homem e 100% Deus. Ele bem sabia que daqui a pouco ia chegar aquela mulher com sede naquele poço. E ele ficou esperando naquele poço. E ali ele vai conversar com ela. Na conversa com ela, Ele vai mostrar. E eu quero perguntar para nós nessa manhã, sinceramente, qual é a sua sede? Eu sei que você já está entendendo por essa palavra, eu sei que você já sabe também que é Jesus que sacia a nossa sede, mas tem alguma outra sede em você? Tem gente que ele só se sente bem se ele for no shopping e fazer uma boa compra. Só que quando ele... E tem gente que chega ali e fala assim, quando chega em casa, o que eu fiz? Estou endividado, comprei coisa que eu nem vou usar. Tem gente que acha que vai buscar satisfação na comida e come demais. Tem gente que gasta tudo que tem para ficar com um corpo maravilhoso. Tem gente que vai buscar nos homens, nas mulheres, no dinheiro, na fama, na conquista, e nada retém. Nada retém. Parece que é uma sede passageira, que dura pouco e daqui a pouco você está mais vazio do que você estava antes. Jesus está sentado nesse poço, irmãos. Ele veio nos buscar para nos saciar. E essa é a minha oração nessa manhã. Que realmente, quando a gente cantar ou declarar, Senhor, eu não precisarei aqui voltar para minha sede saciar. Uma vez que eu já entendi que o Senhor é tudo para mim. Pode faltar dinheiro, o Senhor é tudo para mim. Pode faltar saúde, o Senhor é tudo para mim. Pode faltar amigos, o Senhor é tudo para mim. Pode faltar o que for, o Senhor é tudo para mim. O Senhor é tudo. E que amor é esse? Que humildade é esse? Que Deus é esse? Que deixa tudo, seu trono de glória, que deixa tudo para nascer como ser humano nessa terra contaminada. Não foi só a Samaria que ele entrou, foi nessa terra que jaz no maligno, para saciar a nossa sede. A outra linda verdade é que esse Deus humilde, Ele é essa fonte. E aí a fonte pede de beber para uma mulher samaritana, que já tinha 5 relacionamentos passados, estava com um homem que não era marido dela. Samaritana. Os judeus chamavam eles de porcos. Os judeus, quando passavam samaritano, eles cuspiam no chão. Se alguém tocasse neles, eles iam fazer purificação. O judeu, a mulher judia, quando ela está no seu período menstrual, ela é considerada imunda. Ela não pode entrar em qualquer lugar, não poderia entrar no templo. Eles consideravam as mulheres samaritanas, sabe como? Menstruante perpétuas. Vocês são imundas sempre. E a fonte vai pedir de beber para uma mulher como essa. Porque esse é o amor que busca. Esse é o amor que quer transformar. Esse é o Cristo que é manso e humilde. É o Cristo se tornando o pedinte de uma pecadora.
amor é esse? É esse Deus que quer nos transformar, irmãos. E a minha oração, Senhor, abre os nossos olhos a cada dia para o Teu Evangelho. Abre os nossos olhos a cada dia, Senhor, para a gente entender que o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós precisamos. Jesus não estava enganado, Ele sabia muito bem quem era aquela mulher, e Ele estava fazendo uma proposta de troca. Me dá a tua água, que eu dou a minha. E Ele está fazendo essa proposta hoje. Me dá a sua dificuldade, me dá esse lugar que você está buscando de prazer, me dá, que eu vou dar a minha água para você. Eu vou trazer cura, eu vou trazer satisfação. Me dá a sua, que eu vou dar a minha. Ele sabe, irmãos. Talvez ninguém saiba, mas Ele sabe a fonte errada que você tem buscado. Ele sabe cada vez que você tem voltado no posto. Ele sabe. E Ele sabe a raiz disso. Ele sabe aonde a rejeição entrou. Ele sabe aonde a dor entrou. Ele sabe aonde o trauma deformou. E Ele está aqui para acessar isso nessa manhã. Foi isso que Ele foi fazer. Acessar o coração doente que buscava em fontes erradas. Ele tem visto os seus conflitos. Ele tem visto os seus conflitos aqui, ó. Ele tem visto os seus conflitos aqui, ó, emocionais. Ele tem visto a sua luta. Querido, mas sozinho a gente não ganha a luta. A gente tem Jesus e a gente tem a igreja, uns aos outros, porque é aqui no corpo que o Espírito Santo flui. Confessando as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Talvez hoje aqui, você vai precisar chamar alguém e falar assim: olha, essa daqui é a minha sede, ou era a minha sede. Eu preciso de ajuda para não voltar mais nesse poço. Eu preciso de ajuda para não buscar mais em fontes erradas. E eu sei que Deus vai transformar a sua vida. Ele é esse Deus que busca, é a fonte que pede para uma pecadora de beber. E aí, irmãos, ela vai estranhar e ela vai falar: como que, sendo tu judeu, pede de beber para mim, que é uma mulher samaritana? Os judeus não se comunicam com os samaritanos. Que coisa é essa? O que você está fazendo me pedindo isso? Porque ele pede para a mulher, versículo 7, dá-me dessa água. Dá-me dessa água. E quando ela pergunta: por que você está perguntando para mim? Versículo 10, você está com a sua Bíblia aberta? O 10 eu coloquei ali. O que Jesus responde para ela? Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está te pedindo água para beber, você pediria e Ele te daria água viva. Sabe por que você não está entendendo essa conversa? E ela não estava mesmo? Em outras palavras, sabe por que você não está entendendo essa conversa? Porque você ainda não me conhece. Porque você ainda não conheceu o dom de Deus. Porque ainda os seus olhos estão cegos. Mas daqui a pouco vai abrir e você vai entender tudo. Se você conhecesse o dom de Deus. E quem é que está te pedindo? E o dom de Deus é Jesus. O dom é Jesus. E o dom aqui nessa palavra, ele quer dizer o dom do Espírito que traz vida. O dom da generosidade do Pai que ofereceu Cristo. O dom que traz essa transformação. Se você conhecesse esse poder que está aqui, se você conhecesse a grandiosidade de quem está aqui, você não ia ficar perguntando por que eu sou judeu e estou conversando com você. Você ia pedir água viva, você ia pedir o que você quisesse. Irmãos, então o que está faltando para nós é a revelação de quem Ele é. Ele é o dom de Deus. Versículos 11 e 12 é o que a mulher respondeu: o Senhor, e ela não está entendendo ainda. O Senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó?
O nosso Pai que nos deu o poço, do qual Ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado. Muito maior do que Jacó era Ele. E eu posso dizer assim, olha, tudo bem, eles são samaritanos, a gente vai perceber que ela sabe a respeito do Messias, ela não conhece, você é maior do que Jacó. Você é maior do que Jacó. Irmãos, e a minha pergunta nessa manhã, e nós? E nós que não temos só o Pentateuco, e nós que temos os profetas, e nós que temos os livros históricos, e nós que temos o Novo Testamento, e nós que temos Apocalipse, e nós que temos as cartas do apóstolo Paulo, e nós que temos tudo isso, nós conhecemos o dom de Deus? Será que nós conhecemos realmente o dom de Deus? Porque se nós conhecêssemos realmente o dom de Deus, nós não estaríamos chorando por coisas que o nosso Deus já nos deu, que Ele já nos fez, que Ele fez na cruz. Entenderíamos quem Ele é. Se nós conhecêssemos o dom de Deus, irmãos, e nós temos tudo para conhecer, mas muitas vezes estamos buscando nessas cisternas rotas, nessas cisternas rachadas, e nessa manhã nós precisamos clamar desesperadamente: Senhor, eu preciso ter os meus olhos abertos, porque se eu acho que eu conheço o dom de Deus, e eu estou desse jeito, eu não conheço ainda. Abre os meus olhos, Senhor, a minha mente, o meu coração, para que eu entenda que o Senhor é tudo, para que eu entenda que o Senhor pode todas as coisas, e o que eu vivo aqui, os meus sofrimentos, é porque o Senhor de alguma forma está querendo tratar a minha vida, está querendo me levar para algum lugar, mas eu sei que o Senhor é o dom de Deus, e nessa manhã eu quero te pedir água viva, nessa manhã eu quero trocar a minha sede, as mentiras que está aprisionando a minha mente e o meu coração. Eu quero essa água viva. Senhor, abre os nossos olhos, porque nós precisamos voltar para a fonte certa. Esse endereço a gente conhece. Esse endereço a gente conhece. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. A gente sabe o caminho. Nós precisamos pegar nossa rota de volta hoje. Você é maior do que Jacó? Você tem balde para tirar água nesse poço? E aquele poço, irmãos, era só uma estrutura de pedra, era algo realmente que foi cavado e encontrou-se água, mas era uma estrutura. E muitas vezes a gente não conhece o dom de Deus porque a gente está preso na estrutura, porque a gente está preso nas coisas, porque a gente às vezes está preso numa liturgia, porque a gente está preso porque a gente aprendeu a ser crente, porque a gente aprendeu a falar um crentez, porque a gente aprendeu a fazer devocional todo dia, porque a gente aprendeu a vir nas reuniões, porque a gente aprendeu a ir na igreja caseira, e tudo isso é maravilhoso, mas se eu não conhecer o dom de Deus, isso só vai ser estrutura, e estrutura não vai nos levar a lugar nenhum, irmãos. A gente vai continuar no poço de Jacó. Se a gente está voltando de novo no poço de Jacó, é porque a gente ainda está preso só nas estruturas. E as estruturas nos nossos dias estão muito boas, hein? Estão muito atrativas. Estão muito maravilhosas. Tem de tudo. Você pode escolher luzes, câmeras, ação, cadeiras VIPs e tudo mais. Nós precisamos conhecer o dom de Deus. O falso evangelho está cheio por aí. O verdadeiro evangelho nem todo mundo quer ouvir. Mas o Senhor nos chamou nessa manhã para dizer que o que nós precisamos é conhecer o dom de Deus. O que nós precisamos é de revelação. O que nós precisamos não é de balde, não é de poço. Nós precisamos de água. O corpo precisa de água. Você é maior do que o nosso pai Jacó. Ele é. Ele é. E o que ele está dizendo para ela sobre a água é porque o ser humano, o corpo humano, ele precisa de água. Ele precisa. Ela encontrou Jesus, mas o que ele está falando ali é da sede da alma. Não é que aquela mulher nunca mais precisou tomar um copo d'água. Ela não precisou nunca mais buscar em outras fontes, porque ela encontrou a fonte verdadeira. As necessidades mais profundas do nosso ser, elas não são atingidas com essa água aqui.
A gente toma um copo, daqui a pouco eu estou com sede de novo. A necessidade da nossa alma é a única que o Espírito Santo pode alcançar. É isso que ele quer alcançar. Quantos maridos você já teve? Quantos maridos você já teve? Quantas faculdades você já fez? Quantos empregos você passou? Quantas igrejas você foi? Quantas? Quantos sapatos você tem na sua sapateira? Quantos? Quantos? Jesus hoje quer acessar a nossa raiz. Não adianta a gente querer mudar comportamento se não for alcançada a raiz do coração. A água é tudo que nós precisamos. Jesus. Jesus é tudo que nós precisamos. A Bíblia diz em muitos textos, representando Deus com água. Salmo 42, 1 e 2 diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu irei e me apresentarei diante dele. Vou falar de novo. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Senhor, que essa oração e esse salmo seja verdade na nossa vida, nessa manhã. Acessa as dores, acessa, Senhor, as feridas, acessa, Senhor amado, o engano, Pai amado, porque na busca pelo Senhor, muitas vezes nós temos buscado em outras coisas. Abre os nossos olhos nessa manhã, cura o nosso interior nessa manhã, para que realmente nós possamos orar de verdade. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. E Ele nos chama, Ezequiel 47, as águas purificadoras. Ele nos chama para andar nas águas e vai falando não só nos tornozelos, não só nos joelhos, não só nos lombos, mas num lugar onde que só dá para passar nada, num lugar de mergulhar. Esse Deus está nos chamando a avançar, irmãos. Ele está nos chamando a maiores revelações, Ele está nos chamando a profundezas. Não é apenas a cura, não é apenas a libertação, não é a salvação, que é maravilhoso, mas é mergulhar num lugar de maiores revelações de Deus, mergulhar num lugar de maior intimidade com Deus. Esse é o chamado. Vinde às águas. Isaías 44, 3, uma promessa. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Aleluia. A proposta é: não quero apenas matar a sua sede, mas deixa eu ver aqui onde eu estou. Versículo 13. Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas olha a proposta aqui, não é só sede. 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, vai acontecer o quê? A água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Aleluia! Aleluia, não é só saciar a tua sede, Ele ser tudo para você, mas o seu interior começa a produzir essa água. É o Espírito Santo que começa a produzir dentro de mim, dentro de você. Ele vai saltando, é a fonte que é Jesus, vai trazendo, vai pulando das profundezas do seu ser. É isso que Ele está fazendo com aquela mulher. Eu não quero só matar a sua sede, mas eu quero te dizer que eu posso acessar tanto o seu interior, e esse interior ser curado, liberto, e receber a revelação de quem Jesus
Jesus é. E esse interior, então, dessas profundezas vai começar a brotar uma fonte que vai jorrar. Você vai ser uma fonte que vai jorrar. O Espírito Santo vai começar a jorrar em você. E você vai ser o instrumento do Senhor na evangelização. Você vai ser testemunha de Jesus para orar e as pessoas serem curadas. Orar e as pessoas serem libertas. Você vai ser uma testemunha, um instrumento nas mãos do Senhor para ser um agente de transformação do Senhor. A fonte pede de beber, porque a proposta é transformar você numa fonte. É isso que Deus chama para a igreja nessa manhã. Então que caiam por terra todas as mentiras que fez você voltar até o poço hoje. E o versículo 15. A mulher lhe disse: Senhor. O que ela disse? Senhor, eu quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscar. Era tudo que ele estava querendo. Um pedido daquela mulher, ainda que ela não estava compreendendo ainda direito essa conversa. Senhor, me dá dessa água aí que você está falando. Era o pedido que Jesus estava acessando. E o que pode mudar a tua vida hoje é sair do teu interior. Isso, Senhor, me dá dessa água. Eu quero definitivamente, eu quero que a minha história seja mudada hoje. E quando ela pede, que era tudo que ele queria, aquele pedido, ele se torna uma chave, aonde ele começa então a abrir aquele lugar para achar aquela raiz. Senhor, dá-me de beber dessa água. Eu não quero mais voltar aqui. E ele já vai falar assim: então vai chamar o seu marido. O que Jesus está falando? Eu estou querendo te mostrar onde você estava buscando errado. Eu quero te mostrar e te revelar que talvez você não percebeu. Tem muita gente aqui buscando no fonte errada sem perceber. Mas a minha oração hoje é que o Espírito Santo, através dessa palavra, ele fale aí no teu coração, aí nos teus ouvidos, e ele comece a te revelar. Porque eu não posso, mas ele pode te revelar. Aonde está a tua sede? Onde está teu marido? E ela fala: eu não tenho marido. Você falou a verdade. Que bom. Você falou a verdade. Você não tem marido, você teve 5, e agora esse não é seu. E aí ele mostra para ela o estado dela. A luz que vai brilhar nas trevas. Jesus joga luz nas trevas de cada coração aqui hoje. Jesus joga luz naquilo que está oculto para nós ainda. Espírito Santo joga luz naquilo que está oculto para nós. Nessa manhã. Versículo 18, 19. A mulher fica impressionada. E ela diz... A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. E ela vai fazer uma pergunta para Jesus sobre o quê? Sobre o quê? Onde que é o lugar de adorar? Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Onde que é o lugar de adorar? A gente vê que já o Espírito Santo está fazendo uma obra ali. Porque se você encontra um profeta que fala tudo isso, você pode falar assim: o que vai ser do meu futuro? Será que eu vou achar um marido melhor então, que não tem dona, para ser o meu marido? Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Será que eu vou achar um marido bom ainda? Depois desses 6. Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. O Senhor pode me falar se eu vou comprar uma casa própria? Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Será que o Senhor pode me falar se aquela pessoa que está me perseguindo, o Senhor vai fazer justiça? Senhor, não. O Senhor já está fazendo a obra. Senhor, onde que é o lugar de adorar? Porque os samaritanos dizem que é aqui em Gerizim. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Onde que é? E o Senhor vai dizendo: mulher, não é o lugar, não é aqui, não é ali, mas chega o dia em que adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando adoradores. O Pai está procurando esses adoradores. Aleluia. O Senhor está revelando para ela. 24, Deus é espírito. Irmãos, esse é o maior diálogo narrado nos evangelhos, você sabia? De Jesus. Com uma pessoa só. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. E aí? 25, eu sei
que o Messias virá, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Você percebe que a sede dessa mulher está mudando de lugar? Você percebe que ela tá começando a ver aonde realmente é o lugar de matar a sede, ainda que até ali ela não sabe que ele é o Cristo? Porque ela começa a falar, não, eu sei que o Messias vai vir. Ele nos anunciará todas as coisas. Então, irmãos, para a única pessoa, para a primeira pessoa que Jesus fala abertamente, ele vai dizer no versículo 26, eu sou o Messias, eu estou falando com você. Ele se declara para aquela mulher, ele se revela para aquela mulher, ele abre os olhos dela dizendo, eu sou o Messias. Ele não falou isso para os escribas, ele não falou isso para os fariseus, ele não falou isso para os religiosos do templo, ele não falou isso para nenhuma outra pessoa. Ele fala para essa mulher, eu sou o Messias, eu estou falando com você. Ele vai se revelar para uma mulher e essa é a samaritana. É esse Deus que busca, é essa fonte que pede para mim e para você de beber. É Ele que declarou para ela, e eu e você estamos aqui, ó, careca, ó, cabeludo, de saber que Ele é o Cristo, que veio, que entregou a vida por nós, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus, que enviou o Espírito Santo para morar em nós, que vai vir para nos buscar um dia. Nós sabemos, irmãos, então, o que nós estamos fazendo com essa revelação, que essa revelação vem explodir dentro de nós, para que realmente haja transformação completa. Quarta e última revelação é a revelação que nos faz deixar o cântaro e anunciar o Evangelho. Versículos 28 ao 30, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria por acaso Cristo? Então saíram da cidade, foram até onde eles estavam. Nós sabemos que os samaritanos ouviram essa mulher. Eles foram para lá. E Jesus ficou ali 2 dias, falando com eles, ensinando. E eles não queriam nem deixar Jesus embora. Uma cidade que judeu não passava, mas Deus que busca foi. E foi no poço. E não alcançou só a samaritana. Não matou a sede só da samaritana, mas alcançou os samaritanos daquele lugar. Aquelas pessoas foram buscar a sua sede no lugar certo, quando aquela samaritana disse, este é o lugar certo. Ela encontrou água viva, a água que sacia a alma de perdão, a água que sacia a alma de satisfação. Ela encontrou. Que o poder do Evangelho, é esse poder do Evangelho que nós precisamos. Nós precisamos hoje deixar os nossos cântaros aqui, irmãos. O cântaro era um vaso de colocar água para levar para casa. Eu não preciso pegar um pouquinho de água cada domingo e levar para casa. Eu tenho uma fonte. Eu tenho uma fonte dentro de mim que salta para a vida eterna. Jesus, uma ocasião, chega na festa dos tabernáculos, no último dia da festa, quando eles pegavam água do tanque e vinham jogar ali no altar. Ele se coloca ali no meio e ele diz assim, eu sou essa água. Vamos abrir lá João 7. Estou acabando já, tá? Se os irmãos do louvor quiserem preparando. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta. Vocês abriram aí? Eu sei que as versões são diferentes, mas vamos tentar? 1, 2, 3. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vamos falar tudo junto agora? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. De novo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O 38 diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí o 39 diz que ele estava dizendo isso a respeito de quem? Do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. É nessa manhã que definitivamente, irmãos, é dia da gente deixar os nossos cântaros aqui. É da gente não voltar mais para esse poço. De não voltar mais para a velha vida.
de não voltar mais para as estruturas humanas, elas não preenchem. É Jesus que nos sacia. É hora de a gente deixar o nosso cântaro e fazer o que a gente não está fazendo. Anunciar que nós sabemos quem é o Cristo. Anunciar que Ele está voltando. Anunciar. Nós temos tanto material, tanto conteúdo para pregar o Evangelho. Tanto. A guerra de Israel é um conteúdo para você pregar o Evangelho. O que nós estamos fazendo? Se nós fomos encontrados, se não estamos anunciando que achamos a fonte de água viva. Feche os seus olhos. Oh, Jesus. Entre muros e poços, Ele te achou, meu irmão. Entre muros e barreiras que talvez te afastavam do Senhor, para Ele não há barreiras. Ele veio ao teu encontro. Ele veio às tuas Samarias. Ele veio no lugar de conflito. Ele veio no lugar do conflito. Nós temos ouvido tanto o falar dele. Nós temos ouvido tanto falar dele porque o poço continua atrativo para nós. Olha os sinais, escuta os sinais de que nós voltamos ao poço. Religiosidade sem a presença. É porque nós voltamos no poço. Uma vida cristã automática é porque nós voltamos ao poço. Dependência emocional, carência, necessidade de afirmação é porque a gente está no poço. Pecados antigos que estão voltando agora meio disfarçado, é porque nós estamos no poço. Falta de paixão, falta de fogo, falta de coração aquecido, apatia espiritual, é porque nós estamos no poço. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, abre os nossos olhos. Espírito Santo, traga a revelação. Espírito Santo, traga a revelação de que Jesus é o dom de Deus. De que Jesus é tudo que nós precisamos. Senhor, traga a cura aqui nessa manhã. Acessa as raízes, Deus. Mostra para cada um, Jesus. Revela, Jesus. Revela, Senhor, o porquê dessa religiosidade sem presença. Revela, Senhor, porque essa vida de automático. Revela, Senhor, porque ainda precisamos que os outros nos afirmem, Senhor. Porque a dependência de pessoas ainda, Jesus. De coisas. Espírito Santo, joga luz sobre cada um aqui, Senhor. Joga luz, Senhor. Abre os nossos olhos para definitivamente nós recebemos a revelação de que o Senhor é tudo que nós precisamos. Senhor, o Senhor é tudo que nós precisamos. Meu irmão, minha irmã, deixa o cântaro do vício aqui. Deixa o cântaro do vício na pornografia aqui. Deixa o cântaro da dependência emocional aqui. Deixa o cântaro da necessidade de ser afirmado aqui. Deixa o cântaro da necessidade de ser tão belo exteriormente aqui. Deixa o cântaro da necessidade de ter aqui, porque Ele é o nosso tudo. Ai, Espírito Santo.
Só você pode fazer. Só você pode fazer. Só você pode saciar. E Ele está pedindo: vamos trocar. Dá a sua sede, que eu te dou a minha fonte. Calabaxerianda ramanalabas. Ah, Jesus. Um dia nós vamos estar com Jesus e nós vamos escutar assim, Apocalipse 22, 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês e às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, e quem quiser, receba de graça da água da vida. É de graça. É de graça. Quero pedir para os irmãos ficar só tocando os instrumentos um pouquinho. Enquanto você sentado aí, começa a falar com o Senhor. Pedir para o Senhor jogar luz aí no seu coração. Pedir para o Senhor transformar. É você e Ele. Faz a sua oração com Jesus. Sua confissão, o seu arrependimento. É você e Ele. Só os instrumentos. Só o instrumento mais forte. Espírito Santo, sonda, 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 vai curando. Curando, vai curando, vai curando, vai acessando, Senhor. Vai acessando, Senhor. Vai acessando, vai acessando. Acessa, Senhor. Acessa, Senhor. Acessa. E à medida que você entender que Ele está acessando, à medida que você está entendendo, começa a clamar: Senhor, me dá de beber. Me dá de beber. Me dá de beber, Senhor, me dá de beber, Jesus. Aleluia. Se você acha que você ainda precisa de uma oração, de alguém que te ajude nessa hora, sai do seu lugar, dobra o seu joelho aqui, alguém vai orar junto com você. Se você quiser, sai do seu lugar e dobra o seu joelho aqui. Tu és por quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias.